Para quem hoje quer também fazer stand-up, para quem que sente que tem uma desenvoltura, qual foram as maiores dificuldades que você conseguiu superar e que você pode passar para alguém que está querendo começar hoje? Eu acho que o começo é sempre um problema, né? Então, no sentido de que é onde justamente a pessoa pode desistir. Porque no começo, primeira coisa, a família não vai entender. Porque hoje em dia, lá no Brasil, a gente vive o dilema de realizar sonho ou pagar o aluguel. Né? Então, a gente fica nesse dilema. Então, acho que Vai trabalhar? Já viu essa, não? De vez em quando até ouço. A minha sogra, de vez em quando, passa por mim e fala: você trabalha com o quê? Quer trabalhar não? A pessoa botar o currículo? Que isso? Falei: mulher, tu sabia que eu estava nos Estados Unidos fazendo show de comédia? Mas sei lá, você fez o quê? Trabalhou de quê? Eu falei: não é possível. Então tem gente que não entende ainda, né? Você faz vídeo pra internet, mas você trabalha com o quê? Eu falei: não, é isso, né? Eu tô fazendo isso. É trabalho? É trabalho. Então, o que eu aconselho a galera é o seguinte: se é o que vocês querem, hoje, no Brasil, se você é uma pessoa casada, se você tem seus compromissos, arruma um jeito aí de equilibrar os pratos, né? Você não vai poder parar de rodar um pratinho para ir para outro. Então tem que equilibrar os pratos. Eu tenho um grande amigo, Felipe Menezes, até um beijão para ele, é um comediante incrível, menino de Deus, coração maravilhoso. Esse menino, ele trabalhava às vezes em plataforma, um trabalho árduo, às vezes em obra. Ele chegava no show de Uber, ele fazia 5 minutos, chegava em casa capengando e ia dormindo. Então ele conseguia equilibrar os pratinhos, né? Até que a coisa vira, até que a coisa acontece. Mas por enquanto é isso. Encara, se é o que você quer, faz bem feito, estuda, não fica só no que você é o cara mais engraçado da igreja, porque stand-up não é só ser engraçado, tem técnica, tem forma de subir no palco, fazer a piada certa. Se te atrapalharem uma piada, você tem que ter um gancho para ir para uma outra, então você tem que ter um texto legal, tem que gravar seu texto, né? Esquece que improviso é muito bom, mas só improvisa bem quem tem um texto guardado. Então meu conselho é esse: se é o que você quer, se é o que Deus tem para tua vida, vai embora. Pra trás nem pra dar impulso. Uau. Mateus, vem cá. E quem não quer ser comediante? A pessoa também pode usar a técnica, aprender pra se soltar. Tem isso também? Tem, ajuda muito. Que é tímida e ajuda muito. Ajuda até na área do desenvolvimento pessoal também, né? Sim, com comunicação. Certeza. Porque a timidez, ela faz você perder muitas oportunidades. A verdade é essa. E principalmente na parte de venda, né? Se você é um vendedor, se você é uma pessoa que vai lidar com comunicação, com pessoas. Então, não só a comédia, mas eu aconselharia até umas aulas de teatro. Às vezes as pessoas fazem aula de oratória e tal, é bom. Só que hoje uma empresa que vai te dar uma aula de oratória, às vezes o custo é um pouco alto, né? Se você tem condição, beleza. Mas a galera que não tem condição, às vezes tem uma lona cultural na sua cidade, né? Que tem ali uma aula de teatro. Às vezes uma aula de teatro é mais acessível. Dentro da própria igreja pode ter um teatro, que foi onde eu me desenvolvi. Então eu aconselho essa galera a procurar esses lugares, porque o teatro em si, ele é uma ferramenta incrível para você desenvolver. Mas é aquilo, vigia onde, porque... tem que tomar cuidado, né? Tem umas aulas de teatro para não se perder, né? Porque realmente, se tratando de arte, principalmente em relação ao Brasil, a gente precisa sempre ter muito cuidado. É por isso que eu sou a favor da igreja colocar o máximo de arte para dentro. Aula de música, aula de teatro, aula de cinema, aula de roteiro. Eu ia te perguntar se você recomendaria a aula de teatro, stand-up dentro da igreja, entre os jovens. Não, pra mim, o dia que Deus me confiar uma igreja, vai ser... O pessoal não vai saber se é igreja, se é um teatro, se é uma lona cultural, porque o máximo que eu puder agregar pra comunidade, né? Se um dia Deus me confiar isso. Sabe por quê, pastor? A gente ouve muito de pessoas que tiveram a vida transformada pela arte. E por que não essa arte não ter sido dentro da própria igreja? Nos Estados Unidos tem isso. Cantores gigantescos começaram na igreja, né? E hoje a igreja parece que ela abdicou por muitos anos da arte. Graças a Deus hoje a gente tem igrejas, né, que tratam a arte de forma mais cuidadosa. Então eu aconselho isso. Você entrou num ponto agora muito interessante. Parece que Michael Jackson, sim, Elvis, Beyoncé, todos começaram, Katy Perry, né? maioria, Jessie J, muitos deles. Aqui no Brasil a gente tem muitos também que começaram na igreja. Então a gente tem muitos artistas que iniciaram desse jeito.
né, com a igreja, porque a igreja é uma plataforma, digamos assim, né, de lançamento de muitas pessoas. Claro que sempre com a intenção de evangelizar, de tocar vidas, né? A diferença é que no meio desse caminho você tem a Aretha Franklin também, que a história dela é incrível, né? A Aretha, no final da vida dela, ali nos últimos anos da carreira, o DVD, digamos assim, né, de mais aclamado dela, ela gravou dentro da igreja, foi um culto que ela fez. Tem no YouTube disponível esse culto, ela canta Amazing Grace, entre outros hinos da harpa. Então a Aretha Franklin, ela é tida como a maior voz de todos os tempos, né? Uma das maiores, se não a maior voz. Então a igreja é um celeiro de talento, Na tua igreja, hoje você está assistindo isso, pode ter um cara, você vai lembrar de um cara aí agora, engraçado, que hoje poderia ser também uma referência no humor cristão. Tenho certeza que você vai lembrar de 2, pelo menos aí, que é engraçado, é espontâneo, tem sempre uma tirada legal. Não, e às vezes até na nossa família, né? Exatamente. Alguém que tem uma boa desenvergadura para isso, o que falta Incentiva. mesmo é porque a pessoa tem o dom, às vezes tem um chamado, tem até o jeito de uma boa comunicação, mas falta os caminhos, né? E eu fico muito triste porque o Brasil, nosso país, né, principalmente o Rio de Janeiro, para eu poder fazer teatro, eu tinha que ir lá para Central, tinha que ir lá para a Zona Sul. Então, assim, não tinha condição para isso, e segundo, que eu tinha que me mudar para lá, era muito longe. Então acaba não sendo tão acessível, né? Mas, por exemplo, o Rafael Portugal, que é uma das minhas maiores referências no humor, é um ser humano incrível, Rafael, é um amigo, assim, e ele foi descoberto fazendo aula de teatro na lona cultural da cidade dele, de graça. Então, assim, o tanto de talento que a gente tem, que só precisa de um empurrão, só precisa de um acesso. A gente observou, os pais, né, que estão ouvindo aí esse podcast, observou que seu filho ou a filha tem uma desenvoltura, fala bem, pequenininho, mas já é desenrolado. Procura um teatro, né, bem instruído, é claro. Procura a igreja, vê se já pode participar do teatro. Começa a introduzir, né, essas ideias de música, de arte, porque a gente está precisando de artistas, de pessoas que fazem bem a arte e são cheias do Espírito Santo. E para os filhos que são tímidos também faz sentido? Faz muito sentido. Mais ainda, né? Muito. Eu tenho um rapaz lá em Xerém, vou até falar o nome dele, que ele é demais. O Gabriel. Gabriel é um gordinho, cara. Aquele gordinho que você gosta de abraçar. Gabrielzinho, cara, gente fina demais. Só que ele era muito tímido. Acho que por ser muito gordinho na época, era brincadeira, né? Ele sempre foi muito caladão. E eu comecei a usar ele pra fazer teatro. Um dia eu coloquei esse cara pra ser Jesus. Só que eu fiz a Páscoa do século XXI, porque eu fazia teatros cômicos lá na nossa igreja. E aí a cortina que separava era Jesus no século XXI, que aí era ele gordão, com os discípulos com o notebook aberto, e do outro lado era a imaginação dele. Então os discípulos falaram assim: Jesus, quando você andou sobre as águas, foi legal. Aquele dia foi bom demais. Aí a cortina fechava e aparecia um Jesus magrelo, que foi ele 2000 anos antes, entendeu? E lá, e aí voltava pra ele gordinho, cara, sentado assim. Cara, foi incrível aquela peça. Quando a mãe dele viu, os parentes viam, os amigos, rapaz, seu Gabriel tá fazendo peça na igreja, desenrolado. Hoje ele é um dos caras mais populares de Xerém. Que bacana. A igreja que ele vai lá, a igreja Shekinah, até do pai da Gabriela Lopes, da pregadora, a Shekinah de Xerém, ele é popular, todo mundo quer falar com o Gabriel. Então, assim, de um menino tímido, o teatro meio que salvou ele disso, né? Hoje é um garoto desenrolado, desenvolto, troca ideia, puxa assunto. Que bacana. Né? E o teatro fez parte disso na vida dele. Então, eu incentivo muito, né? A gente tem o Teatro Nissi, né? A CIA Nissi, que é uma CIA muito boa lá, que faz muito aqui também, já fez na Europa bastante coisa. Então, assim, eu queria muito que a igreja continuasse avançando nesse quesito.